Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos abordar aí o assunto ângulos, né? Mas antes de entrarmos aí no assunto ângulos, vamos aí para uma definição, né, uma rápida definição e entender aí quais são os componentes deste ângulo. Bem, ângulo é a região formada por duas semirretas com a mesma origem. Ou seja, olha só pessoal, aqui eu tenho uma origem aqui, de onde partem as semirretas. Neste caso eu tenho aqui esta semirreta, tá? Que vai de A a C, que eu chamo de semirreta AC, e uma outra semirreta que parte da origem que está no ponto A e vai até B, né? Então, a semirreta AB, né? Então, de onde partem as semirretas, que é a minha origem, né? Eu chamo de vértice, tá certo? Então, olha só, eu tenho aqui, neste caso, o ponto A, tá? Ele é o meu vértice. Vértice, tá? Vértice. E eu tenho aqui uma semirreta que vai de A a C, eu represento aqui com um risquinho em cima, tá certo? E eu tenho aqui uma outra semirreta que vai de A a B. A a B, tá certo? Essas duas semirretas eu chamo de lados, tá? Então eu tenho aqui o vértice e aqui eu tenho os lados AC e os lados AB, tá? O meu ângulo, pessoal, é essa abertura aqui, ó. Essa região aqui, ó, que é o ângulo, tá? Esta inclinação aqui. E a unidade representativa do ângulo é graus, ou seja, a minha unidade de medida, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, unidade de medida. Tá? Por exemplo, se eu disser que eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, né? Tá? Vamos colocar aqui, ó, 30 graus, tá certo? Como que eu leio isso aqui? 30 graus. Bem, pessoal, e para medir esses ângulos, como que eu faço para medir? Olha só, tem um instrumento que provavelmente muitos de vocês têm no material aí, e quem não tiver já viu esse material e talvez já até utilizou, que é o transferidor, tá? O transferidor, né, é esse instrumento aqui, tá? E eu posiciono ele em cima aqui, né, aqui é a minha origem, né, eu posiciono aqui no meio do transferidor, tá certo? E aí eu vou ter aqui a minha medida exata do ângulo aqui. Quanto à medida dos ângulos aqui, eu tenho uma classificação, pessoal. Bem, essa figura aqui, tem como a gente estar visualizando ela também. Espera aí. Dessa forma aqui, pessoal. Espera aí que... Olha só. Tem como eu estar visualizando ela dessa forma aqui, tá? Vamos virar este ângulo aqui para esse lado aqui, tá? Espera aí.
tá? Aí olha só, pessoal, vamos colocar aqui, ó, 45 graus, tá? Bem, aqui, olha só, se eu comparar aqui com o meu ângulo reto, aqui, ó, que nós já vamos explicar, que eu tenho uma reta perpendicular, eu teria aqui uma reta aqui que marcaria, né, não está muito reta aqui, mas é uma reta, tá? Marcaria aqui os meus 90 graus. Ou seja, olha só para representar o ângulo agudo, ele vai ser sempre menor que 90, tá? Neste caso aqui, tá vendo? É menor que 90. E se eu pegar ele aqui neste outro sentido, pessoal, eu vou ver que ele é menor que 90 graus, tá certo? Então, este é o ângulo agudo. O ângulo reto, né, como nós já vimos aqui, ele é um ângulo que vai ter uma reta perpendicular, tá? A outra reta aqui, ó. Tá vendo? Nós colocamos o transferidor e ele vai ter exatamente o meio aqui do meu transferidor, tá? Ou seja, vai ser perpendicular. Não vai pender nem para este lado e nem para este. Uma forma, pessoal, que muitas vezes, se não vier citado no exercício, ele vai dizer que eu tenho um ângulo reto. Se eu disser que é um ângulo reto, se é um ângulo de 90 graus, espera aí. Espera aí, pessoal. Espera aí. Olha só, pessoal. No meu exercício, ou ele vai dizer que tem 90 graus, vai estar escrito que é um ângulo reto, tudo a mesma coisa, ou simplesmente vindo com aparecendo este símbolozinho aqui, ele vai já dizer que é um ângulo reto e que tem 90 graus, tá? Então isso aqui quer dizer que tem 90 graus o ângulo, tá? Este ângulo aqui, 90 graus, tá? E que é um ângulo reto. E aqui uma terceira situação, tá? É o ângulo obtuso, que vai ter vai ser maior que 120 graus, tá certo? Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Espera aí. Só mudar de posição o ângulo aqui, pessoal, para vocês verem, tá? Espera aí. Deixa eu apagar esse. Olha só, pessoal. Eu só virei a figura aqui, tá? Então, olha só. 120 graus, tá? Então, é um ângulo. Ele é maior que 90 graus, tá? Ó, o 90 graus estaria aqui, né? Ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus, tá? Que nós vamos chamar de ângulo raso mais para frente, tá? Então, recordando, as medidas de um ângulo que geralmente eu utilizo com o transferidor, né, para eu ter uma medida mais exata, né, o ângulo menor que 95 graus, um ângulo menor que 90 graus é o ângulo agudo. Nós vamos ter o ângulo reto, né, que é um ângulo de 90 graus.
E nós temos aí o ângulo obtuso, que ele é maior que 90 e menos que 180, menor que 180. Tudo bem, pessoal? Uma outra coisa aqui que é importante nós sabermos, pessoal. Este ângulo, como que eu represento? Olha só, ele é um ângulo. Se eu pegar nesse sentido aqui, ele é CAB. Tá certo? Ó, vai de C a A e de A a B. E sempre onde eu tenho o meu vértice, eu coloco aqui esse símbolozinho, tá? Então é um ângulo CAB, onde o vértice é no ponto A, tá certo? Bem, outra coisa que é importante nós estarmos vendo aí, compreendendo aí sobre ângulos, congruência de ângulos, tá? Dois ângulos opostos por um vértice são congruentes, pois têm a mesma medida. Pessoal, digamos aqui que ângulos opostos pelo vértice são iguais, tá? Mas na matemática, especificamente na geometria, eu não digo que os ângulos são iguais. Eu digo que eles são congruentes, tá certo? Vão aparecer exercícios que podem vir, né? Que os ângulos são iguais, são opostos pelo vértice, mas enfim, eles são congruentes, tá certo? Então, olha só. Neste caso aqui, eu tenho o cruzamento de duas semirretas aqui, tá? Então, eu tenho aqui este ângulo, ó, eu tenho este ângulo A e tenho o ângulo B, né? Eu tenho aqui o vértice deles, né? O encontro. Vejam que eles são opostos, tá? Então, olha só, A é igual a B, né? A é congruente a B, ou seja, A é igual a B. E o ângulo C também é congruente, ou seja, igual ao ângulo D. Nós temos aqui também outro caso, tá? A bissetriz de um ângulo divide-o em dois outros ângulos congruentes, tá certo? Ou seja, eu tenho aqui um ângulo formado por duas semirretas e tenho aqui uma outra semirreta bem ao meio, tá? Olha só que divide os dois ângulos em partes iguais, né? Então, essa bissetriz, que é a semirreta que divide este ângulo, forma dois ângulos congruentes, tá? O ângulo X e o ângulo Y. Eles são também iguais.